Como vocês vão? Mais uma aula de Geografia e História Bíblica. Hoje nós estaremos estudando sobre dois temas que é Jerusalém, a cidade eterna e indivisível, as cidades e as estradas da Terra Santa. Isso nós estudaremos para poder trazer a cada um de vocês a uma compreensão uma compreensão melhor daquilo que vocês leem nas escrituras sagradas. Essa aula, ela está, na página 209 e vai até 226, tá bom? Daqui no nosso livro, que é adotado pela Faculdade de Teologia CMA. Vamos falar primeiro de Jerusalém, a capital eterna e indivisível. Essa frase, eterna e indivisível, ela foi tirada pelo Knesset, que é o parlamento de Israel. O decreto que foi dado pelos israelenses, na época, por Menachem Begin, em julho de 1980, ele acaba transformando Jerusalém na capital eterna e indivisível do Estado de Israel. Jerusalém, um nome sempre bendito. Jerusalém, ela significa habitação de paz. Então seria uma determinação, um ato profético de Deus, uma palavra que iria espelhar o porquê de Deus ter escolhido o povo de Israel, para que através das escrituras, através da palavra, pudessem então haver paz em todas as partes do mundo. Outros nomes bíblicos são conhecidos também para definir Jerusalém: Ariel, Cidade Santa e etc. Então, Jerusalém é uma cidade muito antiga. E pelo fato de ser uma cidade muito antiga, alguns materiais de arqueologia acabam, quando encontrado, trazendo sempre uma menção a respeito de Jerusalém. O exemplo é as cartas de Tel Amarna, que é um conjunto de taubinhas em letras cuneiformes que foram encontradas em Amarna, uma das capitais do antigo Egito. Ela acaba fazendo referência ao reino de Israel e ali a cidade de Jerusalém. A geografia, de Jerusalém hoje, ela é uma geografia já de uma cidade de porte médio, para eles grande. Nós, como vivemos no Rio de Janeiro, é como se fosse um bairro nosso, Ela tem cerca de 857 mil habitantes, um pouco mais do que isso. Há línguas faladas ali, geralmente é árabe, hebraico e o inglês. Você consegue se comunicar muito bem em inglês naquele local. A geografia religiosa são de 64% de judeus, 32% de muçulmanos, 2% de cristãos e outro 2% de outra religião. Existe uma densidade demográfica de 5.750 habitantes por quilômetros quadrados. Jerusalém também ela é conhecida como Cidade de Davi. A Jerusalém, ela encontra-se, como nós vimos em documentos egípcios, em 1900 a 1800 a.C., segundo alguns achados arqueológicos. Porém, Davi, ele torna-se ali naquele local a fortaleza da sua cidade. Por isso que é chamado de Cidade de Davi. Isso fica escrito nas Escrituras Sagradas, no livro de 2 Samuel,
capítulo 5, do versículo 7 ao 9, aonde ele vai construir aquela cidade. Orlando Boyer, ao descrever Jerusalém, ele vai começar com uma pergunta que é: qual o segredo da sua grandeza? Qual seria o segredo da grandeza de Jerusalém? Realmente não se tem, humanamente falando, uma grandeza, pois não há portos, não há mar, rios maravilhosos também não existem naquele local. Não é como Atenas, que era o berço da intelectualidade, ou como Roma, que trazia, né, o Roma e Alexandria, que tinha os portos maravilhosos, e nem era como Mênfis, na Babilônia, que tinha um rio que tornava a cidade famosa. Mas Jerusalém, ela se torna-se importante no mundo todo, a sua grandeza, pelo retrato espiritual que assim ela o é. Jerusalém é a esperança da existência de um Deus. Quando você olha para Jerusalém, você encontra essa certeza, você vê essa certeza, você vê Deus verdadeiramente ali naquele local, falando com as pessoas mediante a história bíblica. E nós vimos também o templo que existia em Jerusalém, que era glorioso. Esse templo ele ficava situado no Monte Moriá, também chamado Monte do Templo, que fica ao leste de Jerusalém. De acordo com a Bíblia hebraica, o primeiro templo foi construído no local aonde Abraão acaba oferecendo o seu filho Isaac como sacrifício ali naquele local. Então, eles acabam construindo ali um grande templo, né? As cidades e as estradas da Terra Santa, elas começam a existir no propósito de quando Jerusalém começa a existir também de fato. Em 1948, existe a proclamação da independência do Estado de Israel. Então, nesses anos, até a data atual, as cidades acabam se multiplicando em Israel, né, e exigindo até mesmo mais territórios do que aquele que haviam. Isso acaba cumprindo na íntegra o que diz Amós, capítulo 9, do versículo 13 ao 15. Contudo, o que é uma cidade? A cidade ou urbe é uma área urbanizada, onde tem vilas, casas e outros tipos de construções e entidades urbanas. Em Israel existem 3 cidades principais: Jerusalém, que é a mais conhecida mundialmente; Haifa, que é uma cidade linda, onde tem um jardim maravilhoso, tem praias; e Tel Aviv, que é o centro nervoso financeiro de toda Israel. Tel Aviv está para Israel como São Paulo está para o Brasil. Uma das cidades que nós vimos dentro das escrituras sagradas é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela também é conhecida como a cidade das palmeiras. Existem várias plantações, várias palmeiras antigas nessa cidade. Essa cidade, ela acaba, né, ficando ali à margem do Rio Jordão, e ela fica incrustada no interior da costa, que acaba conduzindo à terra de Judá. Ela vai ficar uns 8 quilômetros aproximadamente da parte setentrional da parte seca do Mar Morto, e 27 quilômetros de Jerusalém, a nova, né? Jerusalém Nova. É uma cidade onde, historicamente, né, nós vimos relatos bíblicos, milagres acontecendo naquele local, onde as pessoas acabam sempre procurando ali conhecer. Uma outra cidade bíblica conhecida é Belém, ou que é chamado também de Betlém, ou, né, a casa que faz pão, né? Ali
E essa cidade é a cidade da terra natal de Davi, que é onde até a parte histórica secular conta que foi a chegada dos mamelucos em 1250, né, que descreve que nessa circunstância que as suas muralhas acabou sendo destruída. Hoje é uma cidade maravilhosa, com arquiteturas lindas. Acabamos o primeiro vídeo, já estamos direcionando para o segundo.